Eu ia amar ver você falando de design de personagem. Podem ser designs falhos, bons, ou o que faz um design ser bom. Querida Ana Bibi 17, o seu pedido foi atendido. Opa, meu nome é Reply, e hoje a gente vai botar à prova tudo que eu aprendi nos últimos 4 meses. Me foi oferecido pela Skilltree participar da jornada do estudante deles, no curso de criação e design de personagens, em troca de documentar essa minha jornada pra vocês. Então eu pensei, que forma melhor de aplicar os meus conhecimentos recém-adquiridos, se não com as minhas formas de vida favoritas no mundo todo. Esse formato de vídeo vai ser muito diferente, mas eu acho que pode ser interessante, educativo e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, conheçam os participantes principais, Suki, Kei e Kishi, o mais novinho. E pra quem manja de design, nota que o Kishi vai ser um baita desafio. Eles vão ser os experimentos dos fundamentos que eu fui estudando nessa jornada. E sem mais delongas, bora lá! Semana 1 da jornada Skilltree. Nessa primeira semana foi visto Shapes e Chiaroscuro. Aqui, a gente tá no Brasil. Então, eu vou chamar de Shapes e Formas a partir de agora. Formas são espaços ou manchas que variam entre claro e escuro, e que juntos compõem uma ilustração. Todas as imagens que você vê na vida são feitas a partir de formas, pequenas, médias e grandes. É um modo como você organiza essas formas que permite uma leitura boa ou mais difícil de uma ilustração. Muitos resumiriam como entre luz e sombra. Afinal, é a primeira coisa que vem na mente. Mas quando a gente pensa em formas, a gente também pensa em como elas podem definir o volume de um objeto só pelo formato delas. Tomem muito cuidado com os formatos, eles são bem perigosos. Uma piada que eu ouvi antes mesmo de tentar entender isso é que a gente sempre tem que tomar cuidado para não fazer uma sem querer. Se você entendeu, entendeu. Eu não vou explicar, até porque eu não quero ser desmonetizada. Tudo isso que eu tô mostrando, separado, poderiam ser pedaços de unhas cortadas. Mas se a gente junta, uma esfera. Ou o que o nosso cérebro interpreta como uma. Pra gente ter uma estrutura rapidinho de como a gente poderia começar a pensar os nossos personagens, eu fiz uma blocagem, levando em conta o chiaroscuro. E ficou assim. Vai ser um longo caminho. Semana 2 da jornada Skilltree. Nessa semana foi visto Notan. Notan é algo que eu nunca tinha ouvido falar com essa terminologia, e foi muito interessante de entender. Enquanto a gente teve o chiaroscuro no ocidente, no oriente estavam desenvolvendo o Notan, que é esse jogo de diferenciação das formas por cores e não por contraste. Por exemplo, eu poderia pegar duas formas que em preto e branco, onde a separação pareceria imperceptível, mas quando eu uso o Notan, eu consigo diferenciar claramente, que nem nessa pintura aqui da onda. Eu vejo tudo. No caso dos meus gatos, até dá pra respeitar o objeto de base, mas eu não tive muito que pensar onde aplicar cada coisa, já que eles têm as cores bem definidas. Ainda assim, eu dei uma brincada com isso. O legal desse vídeo é ver o quanto os bonecos vão mudando a cada conhecimento passado de acordo com a estrutura pedagógica das aulas. Nesse caso, eu somei aqui o Notan mais o chiaroscuro, para tentar fazer algo mais interessante. Semana 3 da jornada Skilltree. Nessa terceira semana foi visto manequins. Manequins são uma estrutura que geralmente a gente não nota tanto quando é bem feito, mas todo personagem tem uma estrutura diferente de construção baseado na fidelidade dos pontos de interesse. Nessa semana foi passado mais um treino sobre isso, então eu aproveitei para brincar com os manequins e como eles seriam em crianças também. A Suki tem 10 anos, então infelizmente eu não tenho fotos dela. Na época eu nem tinha dinheiro para comprar uma câmera, mas ela era bem parecida com esse gatinho aqui, e eu não sei, achei interessante. O que vocês acharam? Algo importante de se notar nos manequins é que se você quer criar um grupo de personagens, é interessante ter noção do mundo em que vivemos e que eles vivem. Então, caso eles não sejam elfos perfeitos ou personagem do Hazbin Hotel, ter uma variedade de corpos justamente pode gerar interesse e é um bom ponto para se destacar, que foi o que eu tentei colocar por aqui. Acredito que com roupas melhor estruturadas, os manequins contribuem para um resultado mais interessante. Semana 4 da jornada Skilltree. Nessa quarta semana foi visto abstração. Leitura de imagem também é abstração. Nessa semana a gente teve uns exercícios interessantes, como tentar identificar formas e reproduzir imagens em ponta cabeça. Em homenagem, eu virei meus personagens de ponta cabeça para ver se eles continuavam legíveis o suficiente. Foi algo mais para estimular a criatividade. Então, como eu vi que estava funcionando, eu prossegui. Acabei tendo uma ideia nisso. Ao blocar eles em preto e branco novamente, como já tinha sido ensinado na primeira semana, para poder destacar melhor os pontos importantes. Acabou que funcionou muito bem e eu achei bem interessante. Semana 5 da jornada Skilltree. Nessa quinta semana foi visto moodboard e pesquisa. Fazer um moodboard e saber o que tá falando, na minha opinião, é a coisa mais importante ao se criar um personagem, e deveria vir em primeiro lugar. Ao se estimular a fazer pesquisas e procurar referências sobre meus personagens, eu fiquei bem feliz, porque pra mim isso é o começo de tudo. Como diriam as más línguas, eu só vi mais longe porque me apoiei no ombro de gigantes. Então, eu montei um moodboard pro Kishi, pro Kei e pra Suki. Nisso, eu também aproveitei pra pensar no mundo em que eles vivem e o que eles fazem. Decidi que eles secretamente se transformariam em guardiões
guardiões espirituais que partissem demônios e insetos no meio, protegendo os outros. Como foi uma aula mais baseada em pesquisa e experimentação, eu aproveitei bastante para me divertir mesmo. O professor deu essa lista de perguntas para serem feitas ao montar um moodboard, que foram: que estilo eu quero fazer? É para um projeto de animação, videogame, ou um filme, livro infantil? É sobre o quê? Qual a ironia / twist do meu projeto? O que meu personagem faz? Que época é o meu projeto? Bem, para responder, Suki é a minha gata mais velha. Ela tem 10 anos e me segue em todos os lugares para onde eu vou. Ela tolera o Kei, de 5 anos, que é o meu gato do meio, e é mais calmo e distraído e meio bobinho, e ela não gosta muito do Kishi, de 2 aninhos, que é muito agitado, doido, maluco e gosta de pular nela. Na verdade, ele gosta de pular em tudo que se move, e é extremamente mimado. A Suki nasceu na minha caixa de ferramentas, quando a mãe dela invadiu a minha casa num dia de chuva. Quando a gente achou, já tava lá, a gata com os filhotinhos no meio das chaves de fenda. A gente tentou doar ela, mas ela foi devolvida porque o marido da moça tinha alergia. E desde então, ela não desgruda de mim, e eu amo muito ela. E ela também é pacifista, ela nunca revida, mesmo quando outros gatos de rua ou qualquer outros tentam bater nela de brincadeira. Já o Kei foi arremessado em alta velocidade de um carro contra a parede do vizinho quando ele era bebezinho. Tipo, ele devia ter 2 semanas. A gente cuidou dele por 3 semanas e ele se recuperou muito bem, sendo bem forte, bem assustado, mas bem tranquilo. Infelizmente eu soube que os irmãozinhos dele, que também foram arremessados, não sobreviveram. E o Kishi, bem, ele caiu do telhado do vizinho direto na minha casa. Ele tem uma manchinha no olho que provavelmente foi causada por ele já ser agitado antes quando ficava no telhado com as irmãzinhas dele, que foi onde ele nasceu. Uma deve provavelmente ter metido a unha no olho dele e foi isso, mas ele enxerga bem. As irmãzinhas dele foram adotadas por um vizinho, mas ninguém queria ele em específico porque ele era cinzinha. E tem o Bratan, é claro, que vocês já conhecem, né? O afiliado de todo mundo que vê o meu canal. Mas como já é um projeto bem grande, eu decidi focar só nos 3. Deixa o Bratan pra outra coisa. Esse projeto foi feito antes do lançamento de K-pop Demon Hunters. E isso é uma errata pós-edição, porque o meu projeto consistia basicamente, eu decidi que eu quero fazer meus gatos como humanos caçadores de demônios em formato de insetos. Porque eles sempre me trazem insetos mortos de presente. E às vezes alguns pássaros. Menos o Kei. O Kei, ele me traz folhas. A Suki, uma vez me trouxe um urubu de 1,5 metro. Mas ela tá mais tranquila agora que ficou um pouco mais velha. O projeto é pra uma série de photocards, porque isso é muito mais simples do que pensar num jogo ou num filme. E sim, eu escolhi pela simplicidade. O estilo vai ser o meu mesmo, pra focar apenas no design de personagens e no que o curso pode oferecer. Sobre o que é, seguindo a lista das perguntas, já foi respondido. Gatos caçadores de demônios insectoides. Sobre a ironia ou twist do meu projeto é que na verdade tá tudo se passando na imaginação deles. Algo super clichê mesmo. Porque se a gente sabe fazer bem o básico, o difícil fica mais fácil. O que os personagens fazem já foi respondido também. Eles caçam demônios, que na verdade são insetos. E a época do projeto é a moderna, mas cada um dos gatos tem um estilo específico atrelado à própria personalidade. Eu tive que reestruturar muita coisa depois disso. Então eu recomendo que essa etapa seja a primeira de todas a ser feita, agora que eu tenho conhecimento de como fazer. Aproveitei pra rever e aplicar as coisas das outras semanas novamente. E é isso, galera. Conhecimento se acumula e se encaixa. Mas foi bom finalmente ter uma estrutura pra saber onde que eu tava indo. Semana 6 da jornada Skill Tree. Nessa sexta semana foi visto props e linguagem. Minha semana favorita. Eu acho que eu já comentei com vocês em algum dos meus outros vídeos, mas um dos meus maiores sonhos quando eu era menor era ser ourives. Não? Não comentei? Pois é, uma pessoa muito querida pra mim fazia joias. A família do meu pai fazia relógios. Minha mãe esculpia. E sempre me pareceu um caminho natural pra mim. Caso eu não tivesse seguido a carreira acadêmica ou tido aqui como YouTube em atividade paralela, provavelmente eu estaria fazendo algum tipo de joia. E quem sabe eu não siga isso depois que eu me aposentar, né? Ou arranje qualquer tempo. Ou faça um vídeo sobre isso. E nossa, eu acabei me distraindo aqui. Assim, criar uma arma pra cada um deles e acessórios fez o meu dia. Algo que foi muito ressaltado na aula foi a importância de manter a linguagem coesa. Então, repetir os temas pra que as coisas combinassem seria interessante. Tomei a liberdade de colocar mais storytelling. Ou como a gente fala por essas bandas, história mesmo. Como o Kei, por exemplo, tentaria ter algo ou uma arma mais parecida com a Suki, já que ela foi quase como uma mãe pra ele quando ele chegou. E como o Kishi tentaria ser completamente diferente, por ter um estilo e uma personalidade diferente dos outros dois mesmo. Semana 7 da jornada Skill Tree. Nessa 7ª semana foi visto expressões e rosto. Ninguém quer fazer um personagem que cada ângulo que se olha parece ser outra pessoa, a menos que você esteja tentando fazer um metamorfo. Ou pior, ninguém quer fazer um personagem com síndrome do mesmo rosto. Então meu foco nessa semana foi ficar tentando diferenciar as proporções anatômicas entre os 3, para que mesmo bem de longe desse pra reconhecer cada um. Eu tenho que admitir que eu fiquei com preguiça de fazer uma folha de personagem pros 3. Então eu só fiz a do Kishi, justamente porque conceitualmente ele seria o mais interessante pra mim, que adoro brincar com o formato de olhos. E aí,
aí, o que vocês acharam? A gente já vai aproveitando essas expressões para organizar de um jeito engraçado. Eu usei muito o guia de temperamentos que eu já falei aqui no canal para pensar em emoções mais extremas, igual os gregos faziam, e acabou sendo bem interessante. Semana 8 da jornada Skill Tree. Nessa 8ª semana foi visto finalização e entrega? Apresentações são super importantes, principalmente quando você quer viver de fazer design de personagens, e principalmente quando você tá tentando vender uma ideia. Então, eu reuni todas as coisas que eu tinha produzido desde o começo, peguei as dicas de estruturação passadas no curso. Uma das que eu mais achei interessante foi o uso de contraste na página contra o personagem. Por exemplo, se o personagem tiver tons bem escuros na parte superior, colocar tons mais escuros na parte inferior da folha, para o olhar meio que subir. Outra é ter todos os personagens juntos, como eu fui fazendo, para poder mostrar a variabilidade deles e a capacidade criativa, que como artista, obviamente, eu tenho. Fazer algumas cenas também seria interessante, então eu fiz um esboço do que seria eles meio que pensativos. Foi uma forma de estrutura simples, até porque o curso não era de cenários, mas eu fiquei bem satisfeita com o resultado. A verdade é que no curso eles incentivam a criação de 2 projetos e não só um. Então, na semana 8, eu só ensaiei uma entrega porque eu sou CLT e eu não tive tempo tanto de finalizar. Mas tá muito longe de acabar os conhecimentos, então eu apliquei o feedback que eu vi dos outros alunos para as minhas próprias peças. Semana 9 da jornada Skill Tree. Nessa 9ª semana foi visto estrutura de valores, outro conhecimento importante e um pouco manjado ao mesmo tempo. Valores são a junção das 2 primeiras aulas da jornada aplicadas na prática. Existem muitos modos de se usar valores para destacar o que se precisa. Por exemplo, com o Darth Vader se destaca facilmente no meio dos troopers. A gente pincelou um pouco sobre proporcionalidade nessa aula também, de pequeno, médio e grande, e como isso acaba servindo para poder equilibrar pontos e trazer contrastes internos para o que realmente importa. Fiz, por exemplo, esse experimento com o Kay, para mostrar como trocar os valores muda completamente como o personagem passa uma impressão do que ele é e a história que ele conta. Eu sei, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Calma, o Key de valores invertidos não pode te machucar. O que eu foquei essa semana foi garantir que cada um dos meus personagens fosse de um valor principal, para que os 3 tivessem suas diferenciações. Escolhi isso também baseado no nível de interação entre eles, deixando o Key como mais escuro, afinal ele é cinza com linhas cinzas, a Suki como intermediário, porque ela é rajada de escuro com claro e alguns tons laranja, e o Key como mais claro, afinal ele é cialata. Para quem não é gateiro, é como o pessoal chama gato siamês que não é de raça. Porque, tipo, gato siamês de verdade é assim. E os gatos siameses que a maioria dos brasileiros tem é assim. Semana 10 da jornada Skill Tree. Nessa 10ª semana foi visto encaixe de elementos. Elementos não são isolados em uma ilha de mau agouro. Tudo no mundo se encaixa em algo, a menos que o seu personagem esteja numa sala sem tempo vazia para treinar contra uma grande ameaça que pode destruir o mundo. Né? E mesmo assim, as roupas dele vão se encaixar umas das outras. Então, o exercício da semana foi buscar observar como todas as coisas se encaixam. Para isso, eu acabei brincando de fazer a capa do que poderia ser uma HQ dos 3 juntos, se encaixando como outros elementos das próprias vestimentas e armas, essas coisas. Aqui, eu aproveitei para definir melhor alguns elementos de composição deles, e como se eles iam usar chapéu ou não, se ia ter algum cyberpunk, e eu fui experimentando. Semana 11 da jornada Skill Tree. Na 11ª semana foi visto proporções e tamanhos. Nessa aula eu revi conceitos como cores, valores, tamanhos, shapes, iluminação e sombra e números de elemento e informação para a área de respiro. O exercício era pegar um personagem icônico e mexer nele nesses conceitos. O que eu fiz foi revisitar meus próprios personagens e pensar em personagens para serem os vilões da história, para poder mexer nesses conceitos, porque eu já estava bastante apegada nos meus personagens como eles já estavam. Estudar os fundamentos da semana 11 foi uma grata surpresa, afinal revisar o básico sempre é importante, né? Também comecei a trabalhar nos monstros para justamente pensar nisso, de proporções e tamanhos. Acabei chegando nessa folha. Qual dos monstros vocês acharam mais visualmente interessante? Semana 12 da jornada Skill Tree. Na 12ª semana, a gente viu World Building. Talvez seja novidade para alguns, mas tudo tem contexto. Tudo que existe estará em um lugar e veio de algum lugar. Então, na 12ª semana, o professor estimulou a gente a pensar em como é o mundo em que os nossos personagens estavam inseridos e como isso afetava eles e as vestimentas e tudo que a gente já estudou até agora. Para isso, ele estimulou que a gente pensasse nas seguintes coisas: personagens, transportes, mundo, cenário, personagens secundários, profissões dos personagens, props, poses de ação e extras. E que a gente usasse tudo que aprendemos até o momento para fazer isso somado à pesquisa. Ele também mostrou questões orientadoras como: que estilo eu quero fazer? É para um projeto de animação, videogame, filme ou livro infantil? Com o que ele se parece em questão de gênero? É sobre o quê? Qual a ironia / twist do meu projeto? Para onde o meu personagem vai? O que o meu personagem faz? Perguntas que de certa forma a gente já tinha respondido na semana 5, só que dessa vez aplicando elas ao mundo em que os personagens vivem. Para cada coisa foi estimulado que fosse feito um mood board e que a gente fizesse nossas pesquisas de inspiração baseando-se em algumas noções,
detalhes, como público-alvo, tema / gênero, elenco e época. E também recebemos indicações de material de leitura e coisas para assistir e entender mais profundamente sobre o tema. Semana 13 da jornada Skill Tree. Nessa 13ª semana foi visto poses e glamour. Poses conseguem passar uma personalidade para um personagem sem que ele diga uma palavra. Afinal, a gente não espera ver um atleta com a coluna torta, ou um otaku sem a escoliose. Pensar na pose pode definir toda uma personalidade para uma história, como em tantos exemplos que a gente vê em ótimos mangás, tipo Jojo e Chainsaw Man. Dado isso, eu pensei em quais poses transmitiriam mais as personalidades dos meus gatos. A Suki como uma pessoa mais experiente, mas que já foi muito impaciente e é super atenta a tudo. O Kei como um docinho preso num corpo super forte, e o Kishi como uma máquina de energia infinita e amador de colo. Eu acabei com esses resultados. Semana 14 da jornada Skill Tree. Na 14ª semana, foi estimulado que a gente fizesse Story Beat, ou mais do World Building mesmo. Imaginar os nossos personagens como se eles estivessem presentes em um jogo ou algo do tipo. Como inicialmente eu me delimitei que eu estaria fazendo photocards, foi algo super simples de aplicar em mockups. Mas, se eu quisesse fazer algo 3D, seria bem mais complicado. Então eu pensei em fazer uns tokens, que eram um meio do caminho. Tipo, como se fosse pra imprimir em 3D, bem aquelas figures de RPG que a gente coloca nas mesas pra jogar. Eu particularmente adorei o resultado, e tive de me controlar muito forte pra me manter nesse projeto, em vez de tentar aprender 3D e mudar a direção completamente. Mas é isso, né? A arte te leva pra lugares inesperados. Semana 15 da jornada Skill Tree. Na 15ª semana, tivemos aulas com 2 professores convidados, a Alice Raum e o Guilherme Daigo, onde eles comentaram um pouco sobre suas experiências no campo de atuação do design como um todo. E de tarefa, fomos estimulados a decidir, em etapa final, tudo o que teria no nosso projeto final. Nisso, então, eu aproveitei mais pra polir os meus personagens e desenhos, e alinhar, e fazer um design bonitinho, e todas essas coisas que vocês estão vendo aí no fundo. Semana 16 da jornada Skill Tree. Na 16ª semana, eu fiquei doente. Pra quem não sabe por aqui, ou pra quem é novo no canal, embora me alimente direito, eu tenho uma saúde muito complicada. Eu desmaiei, fui no hospital e tava com tipo 2 de ferritina no sangue. Meu sangue é tipo suco de morango. Então, eu me recuperei e cuidei, mas não tive tempo de finalizar a tempo pra poder apresentar na semana final. Porém, aqui foi como ficaram as peças. E foi um projeto muito rico e divertido de fazer. Não tinha tempo ruim com os professores e eles ajudaram demais, tirando várias dúvidas, tanto técnicas quanto de mercado pros alunos. Apresentando estúdios com trabalhos incríveis, indicando referências, dando atenção individual para todos os alunos e fazendo demonstrações no final de cada aula. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Muito obrigada Skill Tree por ter proporcionado um aprendizado tão interessante. Eu gostaria de ter aproveitado mais as aulas, porque é realmente um curso muito intenso, que vai exigir tempo de você para que você tenha tempo de fazer os exercícios semanais, e é isso. Embora minha saúde tenha atrapalhado severamente durante algumas semanas, e eu também sou CLT, deu para aproveitar bastante todo o conhecimento, mas eu gostaria de ter aproveitado mais. Eles atualmente estão com muitos cursos abertos que eu tô mostrando aqui em tela e tem fila de espera para tantos outros. Caso você tenha se interessado, é só ir lá conferir no site deles. E se você gostou, se interessou e quiser saber mais sobre a Skill Tree, eles têm um perfil no Instagram muito legal onde eles têm dicas, coisas de arte e onde você pode ficar informado sobre os vários cursos que eles têm para oferecer. E me segue lá também. E digam aí, galera, o que vocês acharam dos meus designs e do que eu aprendi com esse curso de Character Design de personagens. Que jornada gratificante, né? Uma jornada do estudante. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!